É isso aí, galera. Quer aprender um pouquinho mais? Vem com a Garimpo Brasil. Gente, o vídeo de hoje nós vamos ensinar para vocês um pouquinho sobre base de mineralização. Vamos mostrar para vocês alguns indicadores para mapeamento, aquele segredinho especial que você precisa saber se você quer mapear a tua área e quer encontrar o teu ouro. Vamos mostrar para vocês também uma base completa com base de turmalina e vamos continuar o serviço aqui dentro da mina. Então, se você quiser observar o vídeo de hoje e quiser aprender um pouquinho, já sabe, né? Garimpo Brasil é aprendizado garantido. Vem com a gente. Inscreva no canal, aperta o sininho, Deixa um like. deixa o like. É isso aí, galera. Tem uma novidade super 10 para você que é inscrito aqui no canal Garimpo Brasil, para você que gosta de garimpo e quer iniciar na profissão milenar que tem levado muitas pessoas a viver e viver bem através do garimpo. Eu estou lançando hoje um curso completo, Garimpo de Ouro Manual, que vai levar você exatamente do absoluto zero a se tornar um garimpeiro avançado, tendo uma extração de ouro manual com excelência, atuando no mercado de extração de minerais com a forma correta. Então, se você quer ter acesso a todos os segredos do conhecimento que eu desenvolvi nesses mais de 10 anos de profissão, eu convido a você a clicar no link aqui abaixo, Garimpo de Ouro Manual, ser direcionado para a nossa página de vendas, onde você poderá ter acesso a esse curso, que são videoaulas que eu ensino do passo a passo, do zero ao avançado, como você se tornar de um amador a um garimpeiro experiente, ter altamente uma renda ali, altamente rentável, você ter um garimpo altamente rentável, uma extração de forma correta, com um conhecimento que pode mudar a sua vida. Então, não perca tempo, a nossa turma é limitada, nós temos um número limitado de vagas, o preço está absolutamente maravilhoso, eu não sei quanto tempo nós conseguiremos manter esse preço nesse valor, então clica no link aqui abaixo na descrição, Garimpo de Ouro Manual, e vem comigo trilhar essa nova trilha de aprendizado e conhecimento que pode mudar a sua vida, tá, gente? Foi uma parceria aqui da Garimpo Brasil com a Kebook desenvolveu toda a parte ali do nosso painel de estúdio, de nosso estudo, tudo isso aí para oferecer a você, aluno, a melhor experiência possível. Então, você vai sair exatamente do absoluto zero a um garimpeiro altamente experiente, altamente rentável, com o curso Garimpo de Ouro Manual. Eu quero te ajudar a chegar lá, então vem com a gente. Aproveitando para dar aquela dica toda especial, a área aqui de extração, tá, gente, é toda pissarrada. Vocês podem prestar atenção que é todo o material decomposto de quartzo, né? Mas a intenção a gente aqui não é nem a questão da pissarra, mas mostrar uma sequência de mapeamento de área. Isso é algo importante de a gente explicar para vocês. Por exemplo, aqui nós estamos dentro da mata, ó, aqui é tudo mata fechada, vocês podem observar, toda a área aqui de mata fechada, para um lado, para o outro, toda a região aqui é de matagal. E como é que a gente faz uma avaliação, por exemplo, eu estou numa área dessa, eu venho subindo, como que eu faço essa avaliação para saber, por exemplo, aonde o material ele está passando, o material que eu estou encontrando cá embaixo, igual a gente esteve aí respondendo a dúvida da galera lá no nosso grupo no Telegram. Então, se você não está no nosso grupo privado no Telegram, vai lá no Telegram, Garimpo Brasil, tá? Oficial, Garimpo Brasil Oficial, o nosso grupo lá no Telegram. Olha aqui, você pode observar que não tem água nessa base, tá vendo? Mas dá para você ver visualmente que aqui é uma região que passa água quando tá numa enchente, quando tem uma base de correnteza, dá para você ver, é visual que aqui desce água, você vê as pedras lavadas, você vê o buraco característico de correnteza de água, não só nessa base que vem para cá, como nessa base também que sobe aqui. Dá para você ver, ó, aonde a água ela passou lavando o material. Dá para a gente conseguir encontrar já alguns quartzos, tá vendo? Alguns quartzos até bem formados, igual a gente vê por aqui assim, ó. Já bem formado, uma basezinha de quartzo. Então a gente consegue enxergar, ó, bastante material férreo, que toda essa área de pissarra aqui, toda essa área de pissarra, também mineralizada, dá para você ver, ó, que a pedra ela foi lavada na última correnteza. Dá para ter noção que esses rebaixos aqui foram formados pela correnteza. E a água ela desce e vai se seguindo toda por baixo aqui, ó. Toda uma base de correnteza de água. Aqui tem uma outra parte onde a água desce e ela vai continuando se seguindo
lavou aqui, ó. Esses formatos que você tá vendo na pedra são formados pela própria correnteza e ela vai se seguindo. Então, aqui, por exemplo, numa avaliação de mapeamento de área, se eu encontrei ouro por aqui, ou mais lá embaixo, eu encontrei ouro mais lá embaixo, eu vim subindo, vim subindo, vim subindo. Aqui, por exemplo, eu teria que tomar uma decisão. Seguir essa base aqui, porque o ouro poderia estar vindo dali, então eu subiria mais ou menos até ali em cima, subiria um pouquinho mais até na mata ali, faria um buraco para ver se tem incidência. Encontrei ouro ali, eu poderia continuar subindo, que é bem provável que o ouro está vindo de lá. Ou poderia vir essa outra base aqui também e fazer uns testes mais ali para cima, porque também se tivesse incidência ali, eu teria que subir. Vamos dizer que ali em cima tivesse e aqui em cima também tivesse. Eu ia fazer uma bateia de teste, 1 ou 2 bateias de teste, 2 ou 3 baldes de teste e comparar aonde saiu mais ouro. Se saiu mais ouro para aqui, eu ia seguir a minha base para lá. Se saiu mais ouro nessa base daqui, eu ia seguir a base para lá. Mas o mapeamento de área é essa base. É você saber identificar aonde o material pode ter descido. É claro que nessa base, nós estamos falando de uma base onde o ouro está vindo de cima. É sempre muito bom a gente enfatizar que esse tipo de visualização, né, esse tipo de observação, ela leva uma sequência. Vamos dizer que aqui eu estou levando em conta que eu estava lá embaixo, ou no rio, ou numa base onde eu fiz um teste na parte de baixo, e essa parte aqui é uma montanha, né, uma serra, ela vai subindo lá para cima, e eu queria saber de onde esse ouro está saindo. Então eu estou mapeando a região, procurando de onde o ouro está saindo. Aí eu levo em conta esse tipo de sinais, né, esse tipo de detalhes que tudo engloba fazendo parte do mapeamento de área. É esses detalhes que fazem toda a diferença na hora de você encontrar a sua região. Porque você está dentro da mata. Aonde na mata que eu vou fazer essa prospecção? Busca os sinais. A gente subiu um pouco mais para cima. Vocês podem observar que toda essa base aqui, ó, é toda de quartzo de farinha. E essas pedras pretas que vocês estão vendo aqui, tá, gente? Na verdade é quartzo. Ela vai escurecendo, né? Porque fica em contato com o tempo. Mas é quartzo de farinha também. Então essa aqui é toda uma base que, por exemplo, para quem pratica detectorismo, seria uma base que já poderia ser tratada. Por quê? É uma base mineralizada, com uma pissarra gigantesca aí de material de refúgio, né, de quartzo. Nós conseguimos ver esse quartzo aí em pré-decomposição e ele forma essa areinha, essa base pissarreada. Então seria uma área que daria para se fazer um teste. Aqui dá para você ver o fluxo onde a água passa, ó. A gente consegue ver onde a água passa e esses pedaços, olha o que é a avaliação de mapeamento. A gente vê que esses pedaços aqui são o quê? São materiais que eles vieram da correnteza, claro, eles vieram morro acima e a própria correnteza, a própria chuva trouxe esse material para fora. Então isso aqui nós temos aqui toda uma base aflorada. Toda essa base aflorada que a gente tem que procurar entender o que é um afloramento, né? Mas isso aqui é toda uma base aflorada de material. No meu curso aí, no meu curso de garimpo de ouro manual, você vai aprender tudo isso. O que é uma base aflorada, o que é um afloramento. Toda essa parte técnica você vai aprender como fazer um bom mapeamento, sinais, tudo isso aí você vai aprender no curso Garimpo de Ouro Manual, tá, gente? Tem link aí na descrição. Então você começa a observar que toda essa base aqui, ela veio de cima. O que nos traz, ver também a correnteza que passa aqui, ver que as pedras são lavadas, são sinais que você vai observando aí para encontrar o seu gold. Aqui, gente, dá para vocês terem uma ideia legal do que é um friso interno dentro do quartzo, ó. Essa base aí que é a base do friso. Vou mostrar para vocês do lado de cá, ó. Tá vendo, ó? Como é que o friso ele se segue naquela parte de cima ali, ó. Todinha. E ele desce aqui, ó. No meio desses frisos tudo tem base de mineralização, ó. É uma juntura de uma rocha com a outra. O friso ele desce e a gente começa a ver a concentração de caulinho aqui, ó. A gente já dá para ver legal a concentração de caulinho. Dá para ver também a concentração dos quartos. Deixa eu diminuir um pouco a luminosidade que vai dar para vocês terem uma ideia legal. Dá para ter uma noção aqui da base, com toda a base de caulinho aqui, ó. Deixa eu tirar uma macela dessa de caulinho que vocês vão ver, ó. Tá vendo? Toda ela aqui é caulinho. Esse friso aqui, gente, dentro do quarto, todo ele é produtivo. Todo ele tem ouro. E você vê que o friso ele se segue, ó. Aqui a gente já encontra um borrão. E o friso ele vai se seguindo. Toda nessa base aqui, ó. Toda mineralizada com o caulim. Chega aqui nessa parte de cima aqui, ó.
Tá vendo? Ele cegou, ele diminuiu. Então esse friso ele tá subindo. Tá certo que ele pode ir lá mais lá pra dentro, ele pode continuar, mas ele tá subindo. Aqui a gente pega uma basezinha também com um pouquinho, tá? De caulim roxo aqui já. Uma base um pouquinho de caulim roxo, junto ao quartzo, né? E toda essa base no quartzo é mineralizada. É muito importante que vocês entendam. Olha aqui o borrão, por exemplo, ó. Toda a basezinha do quartzo, quando ele é produtivo, ele vai ter esse tipo de mineralização. E isso aqui é um friso interno, tá? Nós temos os frisos externos, que pode ser encontrado no barranco, igual no vídeo antigo, que vocês viram aí no vídeo da semana passada. Te convido, se você não viu, a ver o vídeo. Como pode também nesses frisos aqui internos, ó. São frisos internos dentro da rocha do quartzo. Esse tipo de material você só extrai moendo quartzo. Aqui, por exemplo, tá, gente, é uma base inicial de teste, tá? Nós chegamos nessa base porque a gente veio acompanhando esse friso aqui. E esse friso ele vem desde lá de baixo, mas na verdade foi uma base onde o Vandes conseguiu encontrar alguns fagulhos maiores mais pra frente ali. E eu tô fazendo um teste nessa base aqui hoje, tá? Eu vou fazer uma introdução nessa base aqui para ver a propensão dentro desse veio. Preste atenção, tá? Nós temos aqui arenito. Em cima nós temos arenito também, e se vocês prestarem atenção, tanto na coloração do material, não só na coloração, como nos indicadores que tem presente, como aqui nós conseguimos encontrar ali, ó, quartzo, tá vendo? Nós conseguimos ver quartzo, nós conseguimos ver o caulim branco, conseguimos ver o caulim rosa, os borrões enegrecidos ali, conseguimos ver o óxido de ferro todo nessa base aqui. Então são os indicadores que eu estou mostrando para vocês bem de perto para vocês entenderem. Uma base extremamente mineralizada. Aqui já começou bastante caulim roxo e a presença dos quartzos, olha só, presta bem atenção, gente, isso aqui é muito interessante que vocês aprendam. Essa base aqui, ó, se eu passar a mão, tá vendo, ó, Caulim não tem grão e ele tinge a mão. Ó, tá vendo que ele tinge a mão? Caulim rosa e caulim branco. Aqui nessa base aqui, ó, nós pegamos toda ela de caulim branco. Se a gente aproximar aqui agora, ó, aqui, você tá vendo que tem grão? Ó, isso aqui já é quartzo. É uma base de quartzo morfológica junto com o caulim. Uma base extremamente mineralizada. Indicador gigantesco para pedras preciosas, tá? Embora a gente não age nessa área. E eu comecei a cavar um pouco nessa base aqui. Não precisou cavar quase nada para já começar a aparecer as turmalinas em formação, tá? Turmalina negra em formação. Começou já a aparecer. Ó, as turmalina negra em formação. Turmalina negra em formação aqui. Então, uma base extremamente mineralizada, junto principalmente aqui ao caulim, tá? Essas turmalinas aqui, gente, no caso, ela não tem valor de mercado, porque como elas estão em formação, ó, deixa eu pegar aqui para vocês terem uma ideia, elas ainda não estão formadas, ó. Elas ainda não estão formadas. São minerais que indicam que possivelmente, para dentro dessa base aqui, pode ter algum certo tipo de incidência de pedras preciosas. A gente pode cavar em busca dos caldeirões. E o próprio friso de quartzo que nós temos aqui, ó, aqui ele ficou mais largo, vocês prestarem atenção, ó. Aqui, ó, arenito, aqui caulim. E o friso de quartzo está aqui, ó. E aqui ele abre, tá vendo como é que ele ficou mais largo aqui, ó? Aqui ele vem até cá em cima e ele segue até cá embaixo, ficou mais largo. Aqui ele abre também, ó, e entrou para dentro aqui. Aqui ele diminuiu e entrou para lá, ó. Então, ele vê que ele faz um arco, tá vendo? Ele faz um arco e entra novamente para dentro do veio. Então, eu vou ter aqui pedras preciosas? Não. Eu vou ter aqui? Não. A base de mineralização tá aqui, dentro desse veio. Então, isso é um veio. Isso serve tanto para pedra como para ouro. Se eu começar a cavar aqui e começar a encontrar fagulho de ouro, eu vou seguir esse veio, eu vou seguir essa aba aqui. Aqui é uma iniciação de uma base, tá, galera? Nós estamos pegando um veio aqui. E esse veio ele é extensivo, tá? A gente já começou a abrir um pouquinho mais dele pra cá, ó. A gente vai aprofundar ele todinho. Ali já começou a encontrar uma base mais escura, mais com óxido de ferro. Mas você vê, logo abaixo do arenito, esse veio aqui é o mesmo veio que a gente mostrou pra vocês ali na frente, ali no quartzo. Só que ali no quartzo era um veio primário, um veio secundário, na verdade. Era um veio secundário. Esse aqui é um veio primário. E o veio primário geralmente é o veio mais produtivo. Tá vendo? Ó, já começar a encontrar algumas bases. Só um minutinho, Vandes. Começar a encontrar algumas bases aqui já com bastante óxido de ferro. E o borrão, que é um indicador forte para turmalina, tá? E aqui na nossa base também, ele geralmente costuma acompanhar o ouro. Nessa base aqui a gente já começa a ver bastante quartzo. E essa aqui é uma excisão. Por que ele chama veio? Você vê que ele vai se seguindo, ó.
esse veio vai se seguindo. A região aqui choveu bastante, então começa a infiltrar um pouco de água. O trabalho tem que ser tomado muito cuidado, mas é assim que a gente vai fazendo essa extração. O Vantes está cavando mais para cá agora, que ele quer ver o quê? A largura do veio. Então olha só, você vê que ali, ó, na base onde ele cavou, aqui não tem tanto veio. Então aqui já morreu. Então a gente vê que o veio ele tá assim, ele tá entrando para lá. Agora, Vantes, cava para mim só para mostrar pro pessoal aqui, igual a gente cava em X para poder mostrar na diagonal, assim, só na base do veio mesmo, só para poder mostrar para eles aqui. Agora o Vantes vai cavar em X para mostrar para vocês como é que a gente define a limitação, tá vendo? Limitou o veio, tá vendo? Cavou em X, limitou a distância do veio, e a gente sabe que a propensão de encontrar o material precioso aqui, ela tá justamente nesse veio aqui, e que o veio ele tá entrando para dentro, para lá, ó. E quanto mais ele cavar, ele vai ver que a base, ó, tá vendo? Ó, novamente, ó, não abriu, tá vendo? Agora cava, Vantes, bem em cima do veio assim mesmo, no meio do veio, para mostrar de lado assim, só para mostrar pro pessoal como é que ele continua afundando. Deixa eu sair aqui pegar uma distância, tá, gente? Pro Vantes ter facilidade para cavar ali, porque não parece não, mas esse material é duro. Esse material é bem duro. Pode parar, Vantes, só para mostrar pro pessoal aqui. Depois a gente continua. Olha aqui, ó. A base do veio junto com o caulim. Vocês perceberam que quando ele bate aqui no caulim, o material com o caulim é muito mais macio de se extrair do que a base onde tem o arenito. Bate no arenito, Vantes, pro pessoal ver. Ó. A base com o arenito aqui, gente, a base com o arenito é muito mais dura do que a base onde tem o caulim. Ó, ele pegou ali agora uma base com quartzo. Pegou aqui uns borrões, ó. Os borrões de cadu para turmalina. Ele cortou aqui, ó, um quartzo com bastante óxido de ferro e borrão ali. Então toda essa base aqui já era pra gente lavar. A gente vai jogando esse material aqui pra parte de baixo. E a gente vai entrando mais pra dentro do veio. Buscando a base onde o veio tá mais consistente, para que a gente possa fazer a extração. Depois é lavar esse material, né? E ter o resultado aí da extração desse material aí. Aqui, galera, toda essa base ela continua se prolongando, tá vendo? Toda a base aqui que a gente está extraindo. Basicamente é extrair esse material. Só que esse veio aqui é um veio que a gente está cortando agora, tá? Eu vou mostrar para vocês, eu vou andando até ali na frente onde o seu Ademir tá. Ele está fazendo um outro corte, na verdade já é um corte assim que ele já tem trabalhado, já tem mais ou menos uns 2 meses. Então o material já está bem cortado, a parede já está bem cortada. Vai dar para vocês terem uma ideia legal de como a gente inicia o corte e depois de quando o corte ele fica. Então isso aqui é uma base de corte iniciado. A gente vai mostrar para vocês ali agora como é que o corte fica. Essa aqui, gente, já é uma base de um friso que a gente está trabalhando, tá? É um friso que a gente está trabalhando, estamos fazendo corte aqui, o seu Ademir, na verdade, está trabalhando. Tá aqui embaixo, aqui na parte de baixo, trabalhando aqui. E esse aqui é um friso todo produtivo, tá? Toda essa base aqui tem ouro. Eu quero chamar a atenção para vocês que se vocês olharem aí, bem, em algumas situações aqui, igual, porque se eu focar aqui, vocês vão ver o ouro aí, ó. Em algumas situações você consegue ver, em algumas situações é bem visíveis. Mas tem situação que você não consegue ver. Eu vou dar o zoom, por exemplo, agora, para vocês terem uma ideia. Eu vou dar um zoom aqui, ó. E vou me aproximar. Tá vendo esses pontinhos que vocês estão vendo aí? É tudo pó de ouro. Sabe aquele pozinho de ouro que vocês veem a gente tirando na bateia? Ele tá aqui, ó. Todo esse fagulhinho que você tá vendo aí é pó de ouro, ó. Que você vê dourado aí, ó, é pó de ouro. No caso aqui, gente, eu tô usando o zoom em 38, pra vocês terem uma ideia. O zoom tá sendo usado em 38. Por isso que há a importância de a gente comprar uma lupinha, tá? A gente aqui sempre tem lupinha que aumenta 60 vezes. Olha essa base aqui, ó, ó. A quantidade de pozinho de ouro que tem. Deixa eu diminuir um pouquinho para ver se melhor para vocês verem. A quantidade do pó de ouro que tem aqui, ó. Principalmente nessa base aqui, ó. Então, assim, tem pirita um pouquinho no meio? Tem. Mas a maioria desses dourados que você tá vendo aí, ó, é tudo pó de ouro. E é o tipo de material que você só consegue ver usando justamente aí. Ó, aqui já dá para ver bem legal, ó. Quantidadezinha ali do pó do gold ali, ó. Pra cá também, ó. Toda essa basezinha aqui, gente, ó. Dentro do friso, se seguindo todo para lá, ó, são toda basezinha que você consegue encontrar o pozinho do gold aí. E se você tirar o zoom, tu não consegue ver. O material simplesmente some. Toda a basezinha some.
por toda essa longa distância aqui do veio aqui, gente, é toda uma base produtiva. O veio aqui tá subindo, então a gente tá tendo que cavar mais pra cima. Por isso que aqui nessa base aqui não tá tão reta, tá vendo? Onde a gente tá cortando. Aqui onde já cortou, já começou a trabalhar um pouquinho melhor. Mas todo esse material aqui, ó, é produtivo. É toda a base de iniciação do veio. E tudo aqui, ó, é pó de ouro, tá vendo? Isso aqui é pó de ouro. Essas basezinhas aqui, ó, toda essa basezinha mineralizada, ela tem ouro. Só que a gente não consegue ver a olho nu. A gente usa uma lupa, com a lupa a gente enxerga. E se eu dar um zoom bem de perto, você até consegue ver. Porque tem algumas bases que você consegue enxergar, assim, os pontos brilhantes. Mas tudo isso aí é base com gold, tá? Em alguns casos você consegue ver, em outros casos você só consegue ver com lupa, em outros casos só moendo mesmo, para você conseguir identificar. E ele sempre dá assim, junto ao quartzo, tá, gente? Vai sempre ser junto ao quartzo, junto à mineralização, o óxido de ferro, junto à base, igual você tá vendo aqui, ó, encontra aqui uma rubilita. É nesse tipo de base que o gold vai dar. E o brilho dele é inconfundível. Quanto mais você dá zoom, mais você consegue ver os fragmentos aí do pó do ouro encrostado mesmo dentro da rocha, dentro da pedra. E ele segue todo por essa base aqui, tá vendo? Você vê que a base mais escura dá os indicadores dão com mais força, né? Você começa a ver que a base é mais forte. Uma base mais concreta, né? Uma base mais firme. Tem mais presença do gold. Isso é mapeamento, gente. É seguir o veio no lugar certo. Aqui já é a nossa base de extração, tá, gente? Toda essa base de material que vai ser lavado. O Fante está fazendo uma outra introdução ali. Esse segmento do veio aqui todinho, tá, gente? Você vê, pode ver a parte de cima é arenito, onde foi feito o corte. E aqui é a parte do veio. Toda essa extensão aqui é veio, tá? E nessa base de extensão do veio aqui, ó, a gente faz uma cava, tá? É uma cava de teste para definir profundidade do veio. Se você ver aqui, ó, já começou a chegar no arenito de novo. Aqui o veio continua mais extenso. Então o que significa isso? Por que a gente faz essa cava? Esse veio ele se segue todo para lá, tá? Aqui também é veio, isso aí continua veio. Só que a gente vem fazendo essa base aqui, introduzindo aqui, porque a gente quer saber a profundidade em relação à parte de baixo. Porque dependendo da profundidade, em vez da gente iniciar aqui por cima, a gente inicia por baixo. E é mais fácil de extrair o material. Aí você cava. Eu vi aqui que essa basezinha aqui de extensão aqui, ó, toda essa base aqui começa arenito de novo, ou seja, o veio aqui ele tá dando um palmo, ele tá dando um palmo e pouquinho, um pouco mais de um palmo. Nessa basezinha aqui ele tá dando um pouco mais de um palmo. Só que aqui ele continua aprofundando, ele continua seguindo a base para lá. Isso significa que o nosso veio ele tá descendo na diagonal. Aqui ele cega e lá para dentro ele aprofunda. Então, assim a gente define como você vai ter que cavar, por onde você vai seguir para continuar o veio. E a gente pode ver que a base de mineralização dos borrões estão presentes dos dois lados, mas o lado de cá ele cega, começa a chegar no arenito, enquanto o lado de cá ele não cega, ele continua cavando mais para dentro aí do caulinho, o veio continua extenso. Você pode perceber que a gente corta bem retinho, tá? Isso aqui é arte de cantaria, tá, gente? É por isso que você vê que todo lugar onde a gente cava a mina, ela fica toda certinha. E a pessoa tava perguntando do jeito como é que a gente faz o segredo para fazer a mina ficar certinha assim. É pá, tá, gente? Quando o material está cavando dentro de veio, você pode perceber que a gente usa pá para poder estar acertando. Então a gente corta com uma pá de bico redondo para que ela fique bem certinha assim. Então é cantaria com pá. Alguns lugares, quando é pedra, você tem que fazer o trabalho de cantaria com uma talhadeira e uma marreta. Só que é mais difícil. Eu, por exemplo, eu não gosto de fazer cantaria em material de quartzo, porque ele dá umas pontinhas, é complicado, é bem fácil de se machucar, tá? Mas essa é a extensão do veio, tá? E todo esse material aqui tem que ser lavado. É assim que a gente define. Esse material a gente joga para cá para fazer a lavagem desse material aqui também. Toda essa base que você vê de extração é para ser feita lavagem. A gente tem que lavar essa base aí, todinha ela. E a gente faz o buraco lá para ter uma noção da profundidade do veio. É assim que você vai se seguindo assim. Entendeu? Toda essa base aqui tem que ser lavada. A gente vai lavando assim para poder tirar esse material, extraindo o material e ser lavado. Aqui, o Anderson chamou ali? Tem mesmo. Ali, ó. É mesmo. Tem, esse aqui parece ser uma pepita. Show de bola. Linda pepitinha. Agora vamos fazer um testezinho dela aqui com o reagente da Minas Ouro. Só para ficar bem claro aí o nosso material.